Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Típica história que vai de encontro ao coração de quem acredita no amor. Você acredita no amor? Nas coisas inusitadas que acontecem numa história de amor, no diferente de uma história de amor. Quando tudo parece que está programado para acontecer daquele jeito, eis que o amor surpreende e acontece de um jeito completamente diferente. A história de hoje é riquíssima nesses detalhes do diferente, do surpreendente, do inesperado, das surpresas que só o amor é capaz. Prepara o teu coração, porque olha, uma coisa eu garanto, a história de hoje é linda. Mas antes de eu começá-la, eu quero falar com você, pessoa, porque Deus está falando com você, você é perfeita pessoa. Deus dotou você de toda a capacidade, de toda a inteligência, de toda a simpatia, e Deus diz, você pode, pessoa, ser o que você quiser. Ora, se você pode ser o que você quiser, então seja gentil. Afinal de contas, gentileza gera sempre mais gentileza. Você não acha bonito quando você vê alguém fazendo bem para outra? Eu acho tão bonito, Paulinho. Então imita o gesto. Faça você também o bem para as pessoas. E se surpreenda, quem vai acabar feliz com isso tudo é você. E se sobrar essa gentileza, manda um valeu demais aqui pro canal. O canal precisa muito de você. Verdade. Para que a gente possa crescer, melhorar, trabalhar, investir, oferecer as melhores histórias, poder elaborar livros. Eu dependo de você. Manda o teu valeu pra cá. Mas a história de amor, surpreendente história, começa agora. Olha, a empresa para a qual eu trabalhava havia feito um concurso que fora lançado na festa do fim daquele ano. Consistia no seguinte: o concurso: de todos os corretores de planos de seguro, aquele que vendesse mais em números absolutos durante o ano que viria, o ano que nasceria em dias, ganharia uma viagem para Nova York. E ainda a pessoa teria direito a levar um acompanhante. Todo mundo nessa hora olhou para o lado do Almeida. Almeida, ele abriu um grande sorriso, como a dizer, isso mesmo, vocês estão olhando para a pessoa certa. Eu serei o ganhador, eu serei o vencedor desse concurso. Olha, e justiça se faça. Ele não estava sorrindo à toa, não. Almeida, ele era um senhor vendedor, tinha uns 40 anos de idade. E de longe, ele era o nosso campeão de vendas. Normalmente o segundo colocado vinha muito distante dele. E eu? Como é que eu ficava nessa? Bem, eu não era ruim. Eu ficava lá pelo meio da tabela, mas estava bom. Se eu não era a líder, eu também não era a lanterna. Eu ficava ali, pelo meio da tabela. Mas ninguém apostaria 1 centavo na minha vitória. Ninguém. Mas quando nós retomamos os trabalhos pós-férias, mas eu voltei com tudo e disparei a fechar negócio. De maneira surpreendente, eu fui a campeã do mês de janeiro.
fiquei em segundo lugar em fevereiro, mas aí eu ganhei março e que ganhei abril, que embalei para maio e assim foi. Acabei vencendo quase todos os meses. Por isso, naquele dia 10 de dezembro, quem embarcou para Nova York foi Luciana! Ei! Palmas para Luciana, ela é a grande vencedora. Palmas para Luciana. E adivinha quem é? A Luciana. Não adivinhou, não? Sou eu. Sou eu. Ah, sim, eu ainda tinha direito a levar alguém comigo. Meu noivo estava louco de vontade de ir, mas meu noivo estava maluco para ir. Mas a minha mãe nunca tinha saído sequer do estado em que morávamos, que dirá do país. E eu tinha certeza que o meu noivo teria muitas outras oportunidades. Mas a minha mãe não. A minha mãe era uma mulher de 60 anos. Então eu resolvi dar esse presente para ela. Verdade, meu noivo ficou um tanto ou quanto chateado. Ficou bastante chateado. Mas depois seguiu. A maioria que apoiava a minha ideia. Muita gente gostou do que eu fiz, da ideia de levar a minha mãe. E o Boeing 747 decolou com Luciana e Dona Silvana a bordo, entre os mais de 300 passageiros. Fomos preparadas para o frio, mas sinceramente eu nunca imaginava enfrentar temperaturas tão baixas em Nova York naquele dezembrão, meu Deus do céu. Mas nada que os sobretudo que compramos no brechó da Fátima não resolvessem. E eu ainda não sabia. Não, eu ainda não sabia. Mas essa viagem para Nova York mudaria completamente a minha vida. Eu estava preparando o meu enxoval. Afinal, eu noiva e aos 31 anos de vida, a minha vontade era me casar até o final daquele ano que estava chegando por aí. Estava pintando por aí. Eu tinha comigo uma loucura. Eu queria ter calcinhas de pura seda, mas eu queria as calcinhas iguais a da Lola. A Lola, ela era dona do salão de cabeleireira que eu frequentava. E ela um dia levou uma coleção de calcinhas de pura seda que ela tinha comprado em Nova York. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, o que era aquilo? As calcinhas de pura seda de cores incríveis, os modelos, a maciez daquela seda. Eu fiquei encantada, eu fiquei apaixonada e eu queria igual. Eu fui até algumas lojas aqui no Brasil, achei sim calcinhas de seda, mas não, mas que esperança. Nada a ver. As calcinhas não eram iguais àquelas que a Lola me mostrou, mas nem aqui e nem na China. Eu sabia que, como aquelas, só se um dia eu também tivesse a chance de ir a Nova York. Pois eu estava em Nova York. Eu estava. E com o cartão do lugar onde a Lola havia comprado as calcinhas. Sim. Quando eu ganhei a viagem para Nova York, foi a primeira coisa que eu fiz na minha vida lá no salão da Lola. Ô Lola, eu ganhei a viagem, eu vou para Nova York. Você me arruma aquele cartão? Ela na hora pegou o cartão e me deu da loja onde ela tinha comprado as peças em Nova York. Pois eu e a minha mãe Silvana estávamos à porta da loja. A loja tinha até uma fachada simples, mas eu sabia do conteúdo dela. A loja era de fachada simples, mas eu conhecia seu conteúdo. Entramos e veio uma moça me atender, mas de repente ele se aproximou, cumprimentou-nos e falou com a atendente que ele próprio iria nos atender. Era ele, Jamal.
Ele era o dono da loja, de família libanesa. Ele era um homem de estatura mediana, nariz proeminente, mas muito bem acomodado num rosto másculo, olhos pretos, cabelos tão fartos quanto negros. O mais curioso é que ele sabia falar um pouco de português, pois explicara que ele tinha um tio que tinha vivido muito tempo em nosso país. Se ele não era uma sumidade na nossa língua, ainda assim, foi muito melhor para que eu me fizesse entender, uma vez que pouco eu sabia do inglês. Ele, muito educado e gentil, ele começou a nos mostrar aquelas peças maravilhosas em seda, gente. Vocês já pegaram naquela seda, a seda da qual eu estou falando? Que coisa mais linda e tão gostosa de tocar. Dizia o Jamal no seu português possível: Luciana e senhora Silvana, essa é a nossa coleção de chales. Olha cada chale. Aqui os roupões. Olha aqui a beleza bandanas. Toca pra ver. Olha a beleza dessas bandanas. Olha essa cor aqui. Aqui os lenços. Ah, esses lenços, hein? Seus olhinhos brilharam, hein, Luciana? Ô, dona Silvana, até a senhora ficou com os olhos brilhantes. Olha os cachecóis. Cada cachecol, puríssima seda. E aí ele pegou a parte mais íntima. Baby dolls. Baby dolls. Um mais lindo do que o outro e sensualíssimos. Agora aqui, o que a senhorita tanto quer: as mais belas e bem cortadas calcinhas na mais pura seda do mundo. E por que eu digo isso, dona Luciana? Por que eu digo isso? Porque esse tecido eu trago da rota da seda oriental. E essa seda é diferente de qualquer outra seda dessas calcinhas que se vê por aí. Eu trago de Antioquia Orontes. Nunca ouviu falar? Eu vou explicar. Antioquia Orontes foi uma cidade erguida na margem esquerda do rio Orontes. E ali se produz ainda hoje a melhor seda do mundo. Atualmente é a moderna Antáquia, na Turquia. A senhorita só encontra essas peças aqui na minha loja, porque lá, agora Antáquia, antigamente era Antioquia Orontes, lá se cultiva o Bombyx mori. Bombyx mori é o inseto nativo da China, é da família das mariposas e das borboletas, e também esse bichinho é um inseto, é um arquiteto nato. Assim como seus familiares, esse bicho passa por um processo de metamorfose e produz o mais nobre e cobiçado fio para construir um casulo, e esse casulo que o protege durante o processo, essa metamorfose. E é desse fio que surge esse tecido aqui, ó. Pega para sentir, pega para sentir a maciez. Olha o frescor desse tecido. Pega para ver. Nossa, eu nem preciso falar da qualidade de Jamal como vendedor, até porque eu era vendedora de seguros, eu sabia avaliar um bom vendedor, ele estava bem acima do bom, ele era excelente. Vai falar que não bateu em você que está ouvindo a vontade de comprar uma calcinha de pura seda? Fala aí. Só pela descrição feita aqui, não deu vontade? Fala a verdade, de comprar uma calcinha feita em pura seda? Não, eu não tinha levado tantos dólares, mas eu gastei o que eu podia gastar nessa loja. Comentei com ele que eu estava montando o meu enxoval, que eu pretendia me casar até o final do ano, que nasceria dali a alguns dias. E ele, como vendedor, emendou: então agora venha conhecer a minha coleção de gravatas para o seu noivo. Vem ver.
Não, sem compromisso. Venha ver. Uma coleção de gravatas para o seu noivo. Essa coleção em seda pura eu trouxe de Beirute. Essas gravatas são fabricadas em Beirute. Nossa, as gravatas eram lindíssimas, maravilhosas, em seda pura. Mas eu não comprei nenhuma. O que fez Jamal me olhar um tempo em silêncio e depois ele fez uma pergunta que ficou no ar. A senhorita vai mesmo se casar com ele? Ele quis dizer, quer dizer, não comprou nenhuma gravata dessas pra ele, lindas. Não comprou nenhuma. Vai mesmo se casar com ele? Eu entendi, eu não sou burra. Demos uma risadinha. Fiz a compra dos meus sonhos. Saímos de lá e ainda na calçada, a minha mãe me falou: filha, esse Jamal aí, ele gostou de você, hein? Fala bobagem, mãe. O Jamal é um excelente vendedor, ele apenas soube como agradar. Agradar que nada. Enquanto você entrou para experimentar aquele Charles, ele me pediu o seu telefone. E o que a dona Silvana fez? Ora, minha filha, eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu dei para ele o teu telefone. Eu olhei assustada para minha mãe e depois nós duas caímos na gargalhada. Vai fazer o quê? Ela já tinha dado. Ela tinha dado meu telefone para ele. Ficamos em Nova York ao longo de 8 dias e já nos preparávamos para ir embora quando o meu celular tocou. Telefonema de lá mesmo. E era ele, Jamal, dizendo que ele teve imensas dificuldades para conseguir concluir aquela ligação, mas que tinha valido muito a pena a espera para poder novamente escutar minha voz. Meu Deus, Jamal. Minha mãe deu, o telefone para ele. Meu Deus, será? Será que o senhor está mudando o meu destino? Será? Será que o senhor está mudando a minha vida? A conversa com o Jamal pelo telefone foi longa. A conversa terminou com o Jamal falando o seguinte para mim. Observem. Enquanto não houver casamento, eu mantenho as esperanças. O árabe libanês, ele tinha mesmo gostado de mim. Eu e mamãe retornamos ao Brasil maravilhadas. Chegamos a encontrar numa loja de grife lá em Nova York a atriz Jennifer Aniston, que era sempre uma estrela para mim. Eu sempre fui fã incondicional da Jennifer Aniston. Eu sempre fui grande admiradora dela. Chegamos a encontrá-la. Eu peguei um autógrafo dela. Você vê que a viagem foi extremamente positiva. Portanto, voltamos para o Brasil cheias, eu e Dona Silvana, cheias de histórias para contar. Mas veja que coisa. Vez em quando, meu pensamento voava até que batia em Jamal. E quando batia em Jamal, meu pensamento parava. Meu Deus do céu, o que estaria me acontecendo? O que estaria me acontecendo? Dias depois da minha volta, o telefone toca de novo e no visor aquele monte de números. Era de Nova York. Jamal. De tão feliz, eu até tremia ao atender aquela chamada. 1 hora de conversa e ligações assim foram se tornando cada vez mais comuns e em cada uma delas nos conhecíamos melhor. Assim como sempre no final, Jamal repetia: Luciana, enquanto não houver casamento, eu tenho esperança. Contatos assim se estenderam por uns 5 meses. Naquele finalzinho do mês de abril, devia ser mais ou menos 21 de abril, por aí, 22 de abril, eu levei um enorme susto. O Jamal estava no Holiday Inn Hotel da minha cidade. E ele disse que não suportou a saudade. Eu não acreditei.
Mas eu tive a confirmação quando o vi chegando com um buquê de rosas no restaurante do mesmo hotel. Tínhamos marcado lá um almoço. Vi que a coisa era muito mais séria do que eu podia imaginar. O Jamal, ele tinha vindo de Nova York só com o objetivo de me encontrar, só para me ver. Foi nesse dia que o Jamal me contou a sua história de vida completa. Foi ali mesmo, na mesa do restaurante do hotel, onde nós ficamos cerca de 2 horas de conversa. Aliás, foi a conversa mais emocionante da minha vida. E nesse momento, com a permissão de vocês, eu vou passar a palavra para o Jamal. Disse-me o Jamal naquela tarde: Luciana, eu quero voltar aqui à Guerra Civil de 1975, no Líbano. Em 75 eu tinha 20 anos de idade quando os palestinos explodiram o ônibus urbano. Esse ônibus estava cheio de estudantes, onde estava Salma. Salma era minha prima e tínhamos exatamente a mesma idade. Na explosão, a Salma morreu. E morreu apenas por ser maronita. O que quer dizer ser maronita? Ela pertencia à Igreja Católica do Líbano. Essa igreja recebe esse nome por ter sido fundada por um monge cujo nome era Maron. Eu e essa prima, nós estávamos prometidos em casamento. Iríamos, inclusive, nos casar na igreja maronita de lá, de Beirute, na igreja de São Jorge, e respeitando a tradição da nossa família libanesa. O casamento, na verdade, era uma tratativa entre os nossos pais. Mas acontece que eu e a Salma, eu e a minha prima, nós nos amávamos. Sabe, Luciana, nos amávamos de verdade. Não era porque o casamento era uma tratativa, não era porque o casamento, como a nossa tradição, havia sido combinado. Não, nós queríamos o casamento. Nós queríamos muito aquele casamento porque entre mim e ela havia o mais puro e sincero amor. Queríamos nos casar. A morte dela foi uma grande tragédia para mim. Eu mergulhei numa profunda dor causada pelo luto. Eu tinha 20 anos. Fiquei extremamente triste. Mas a tristeza também era muito grande por lá, porque a avenida onde ela morrera, no ônibus explodido, chama-se Al-Anha. Ela virou uma avenida de sangue e de destroços metálicos. Meus tios e tias se uniram. A família resolveu vingá-la. E acabou explodindo um ônibus da escola muçulmana, quase no mesmo local, no mesmo lugar. Com certeza, morreram inocentes. Mas assim tinha de ser, sabe, Luciana? Diziam os mais velhos: se não fazemos com eles, eles fazem com a gente. E é sabido que com esse discurso o rio de sangue não cessa, não para. A matança começou e só terminou com um acordo de paz havido em 1990. Para me proteger e proteger os meus entes, eu entrei numa milícia de lá chamada Kataeb. E nessa milícia eu aprendi a usar armas, a fabricar e atirar bombas, a participar de serviços de inteligência. Vi granadas explodirem à minha frente, acampamentos palestinos virarem ruínas. Vi pedaços de gente voando no ar, pernas, braços, cabeça. Eu vi tudo isso, Luciana, tudo isso. A guerra e a morte se tornaram tão rotineiras que as crianças
As crianças de Beirute brincavam com os cartuchos de fuzis e de metralhadoras do tipo Kalashnikov. Aliás, esse nome se tornou tão popular lá, Kalashnikov, e eram palavras tão corriqueiras como Abi e Umi. Abi e Umi é como a gente diz em árabe, papai e mamãe. E lá no Líbano, Abi e Umi. As palavras das armas eram tão corriqueiras quanto você falar Abi e Umi. Os sauditas, guardiões dos lugares santos muçulmanos, forneciam armas e nós, cristãos maronitas, nós não compreendíamos essas contradições, mas não havia nem tempo para pensar. Era só agir. E quantas ações errôneas, quantas ações terríveis, horrorosas. Por fim, Luciana, quando eu vi a minha cidade, Beirute, destruída, completa e totalmente destruída por todas as facções que mutuamente se traíam, por ideais que se perdiam em florestas de interesses, e eu vendo também diminuída a minha família por ataques terroristas, eu cheguei à beira do desespero. Eu só não sei como eu não enlouqueci, sabe? Eu acho até que enlouqueci e depois me curei. Foi aí que eu aceitei o convite antigo de um primo. Esse primo era filho do meu tio Rafik. Meu tio Rafik vivia aqui no Brasil. O convite consistia em trabalhar em importação de seda em Nova York. Esse meu primo estava radicado em Nova York. Então, se eu aceitasse o convite, lá eu chegando negociaria chales, roupões, bandanas, lenços, cachecóis, baby dolls, calcinhas e o meu fetiche, as gravatas de seda, como essa que eu estou usando hoje. Era tudo o que me restava, sabe? Aceitei o convite do meu primo e fui-me embora de Beirute para Nova York. Agora, estando em Nova York, eu podia comprar no Oriente para revender na América. Fizera a minha própria rota da seda. O comércio da seda tem história milenar para o nosso povo e sempre foi sinônimo de bons lucros e sinônimo também de sensualidade. Eu tinha certeza que daria certo. Depois de um ano na América, em Nova York, eu já havia me adaptado e começava a esquecer o clima de terror que eu tinha vivido em Beirute. No começo, eu morei em Staten Island. 3 anos depois, eu já estava em Manhattan. E não acreditava que eu morava no centro do mundo capitalista. Há poucos anos isso para mim era um sonho totalmente impossível, improvável. Mas Deus surpreende a gente. Jesus, porque sou cristão, Jesus surpreende a gente. Estabeleci metas. Eu queria ter uma família, filhos, independência econômica. O nosso povo é educado para isso, para obter independência econômica. E eu queria conhecer o mundo. Para isso, eu trabalharia duro. Mas as viagens de negócios para o Oriente me dariam oportunidades de lazer e mais conhecimento ainda. Foi quando o meu tio Rafik, ele deixou o Brasil e foi se juntar a nós lá em Nova York. E eu passei a conviver muito com ele. O tio Rafik, ele começou a fazer as viagens comigo. E com ele, eu não sei como e nem porquê, eu tive o interesse de aprender a sua língua. Olha que coisa. Eu pedi a tio Rafik, eu quero aprender a língua brasileira. E ele me explicava que a língua brasileira era o português. E eu queria aprender. Sei lá. Eu não sabia bem o motivo, nem a razão, mas eu queria aprender português. Quer dizer, o pouco que eu sei, eu aprendi com o tio Rafik. Esse meu tio me ensinou depois caminhos mais distantes e eu me sentia recompensado por poder viajar aos lugares misteriosos onde a seda imperava.
A seda também me aproximava das mulheres, Luciana. Porque todas as mulheres, elas são apaixonadas pela seda e as suas bandanas, xales, as roupas íntimas. Mas eu não me libertava do grande amor que eu ainda sentia pela minha prima Salma. A minha prima morta na tragédia da explosão do ônibus estudantil. Eu não me libertava disso. Cada vez que eu tentava engatar algum namoro, o namoro não prosperava, não saía do lugar. Às vezes, parava no primeiro encontro e eu tinha certeza absoluta de que aquele meu sonho de ter uma família não ia acontecer, aquele não ia, porque eu me via preso ao amor da Salma e ela não estava mais aqui. Ela já estava morta e tinha muito tempo. Até que um dia antes de você, escuta, Luciana, um dia antes de você entrar na minha loja em Nova York, eu tive um sonho. Eu sonhei com a Salma. A Salma apareceu no sonho trajando uma túnica branca e no sonho ela segurava a minha mão e ela me falou: Jamal, você agora vai conhecer alguém e eu vou soltar a sua mão para sempre. Você entendeu, Jamal? Você agora vai conhecer alguém e eu vou soltar a sua mão para sempre. E no sonho eu nada falei, mas a Salma soltou a minha mão e foi desaparecendo na distância. Sei lá, eu acordei, mas aquele sonho foi tão vívido para mim. Foi quando, no outro dia, eu vi você, Luciana, com a sua mãe na loja. E escutei quando você falou com ela, com a sua mãe em português. Você falou para ela: mãe, será que vão me entender aqui? Você falou exatamente isso. Mãe, será que vão me entender aqui? Eu reconheci a língua que eu tinha aprendido com o tio Rafik. E na hora, eu lembrei do sonho com a Salma. Foi quando eu fiz questão de me aproximar e eu pedi licença para a moça que estava te atendendo. Você se lembra? Se lembra, né? E quando nós trocamos o primeiro olhar, Luciana, quando nós trocamos o nosso primeiro olhar, eu tive a certeza de que você seria a mulher da minha vida. E é por isso que hoje eu estou aqui. É por isso que eu fiz questão de vir ao Brasil. É a primeira vez que eu venho a esse país. Diga-se de passagem, o tio Rafik tinha toda a razão. Um país maravilhoso. É a primeira vez que eu estou aqui. Porque enquanto não houver casamento, eu tenho esperança. Meu Deus, o que era aquilo? O que estava me acontecendo? Para ser sincera, naquele momento e naquele restaurante, o meu desejo era dar um beijo na boca do Jamal, mas eu me contive. Eu teria, antes disso, que resolver uma série de problemas. Mas uma coisa era bem clara e nítida para mim. Não, eu não amava o meu noivo. Se eu havia gostado dele, e isso com certeza eu tinha, já não era mais o mesmo gostar. Lembro que a passagem de volta do Jamal estava marcada para o feriado do dia 1º de maio. A viagem dele estava marcada para 1º de maio. Então, antes disso, eu teria que agir. Eu tinha coisa de 8 dias, 9 dias. Nesse período, eu terminei o noivado. Terminei o noivado com meu noivo. Alguém dirá: nossa, que simples. Não, nada disso. De simples não teve absolutamente nada. Porque ele não aceitava o fim. O meu noivo chegou a apelar para minha família com conversa do tipo que eu estava ficando louca. Era finzinho de abril, que nós nos casaríamos ainda até o fim daquele ano, que eu estava ficando louca. Eu aproveitei o gancho da conversa e falei para ele que eu estava ficando louca sim, mas eu estava ficando louca de amor
por um outro homem. Com isso, eu impactei o meu noivo. Ele acusou o golpe e viu que não restava outro caminho que não fosse aceitar o fim do nosso relacionamento. Eu, uma vez livre, aí eu voltei ao Holiday Inn Hotel e fiz o que eu tinha tanto desejo de fazer. Eu e Jamal trocamos o mais longo e apaixonado beijo de amor. E foi com ele, com o Jamal, que eu estreiei a minha calcinha vermelha de seda pura. Foi com ele que eu usei a calcinha que eu havia comprado na sua loja. Nesse dia, começamos a namorar. E como ele tinha muita pressa, o libanês é assim, 3 meses depois, fizemos uma corrida com a documentação. Eu fui para Manhattan, Nova York. Aliás, hoje é daqui que eu lhe escrevo, Paulinho Boa Pessoa. Hoje, eu e Jamal somos casados e temos 3 filhos lindos: Rian, Laila e Marian. Quando fazemos nossas visitas ao Líbano, eu sou muito bem aceita pelo restante da família, uma vez que algo muito interessante aconteceu por lá também. Khadija, que é a mãe de Salma, a prima falecida, a prima que morreu na explosão. Khadija, ela teve o mesmo sonho com a filha que o Jamal teve. O mesmo sonho, onde a filha lhe disse que ela havia libertado o Jamal para que ele pudesse ser feliz de verdade com uma estrangeira que viria da terra do tio Rafik. Até isso ela disse. Tio Rafik, ele é libanês, mas ele viveu um grande tempo aqui no Brasil. Portanto, o nosso relacionamento, meu e do Jamal, tem muito de espiritual. Muito. Essa é uma história que, quando eu conto para as pessoas, elas se comovem. E algumas até me dizem: puxa, daria um filme, se você contasse essa história, daria um filme. Como eu sou fã do seu canal, eu resolvi escrever para você. Queria que você contasse a minha história. E pertinho do final, eu queria fazer uma recomendação. Eu sei que tem muita gente que às vezes está no Brasil e tem vontade de fazer uma viagem ao Líbano. E a grande maioria é católica. Então, quando for ao Líbano, eu vou pedir a essa pessoa que está pensando em fazer essa viagem e que é católica, que visite em Beirute a Catedral Maronita de São Jorge. Gente, é linda essa igreja. É a Catedral da Arquieparquia Católica Maronita de Beirute. É linda, a igreja é linda. A sua construção, com fachada neoclássica, interior e plana, é inspirada na Basílica de Santa Maria Maggiore. Essa construção em Beirute teve início em 1884 e terminou em 1894. A catedral foi duramente atingida e foi bombardeada durante a Guerra Civil Libanesa. E foi saqueada, foi desfigurada. Desde então, várias obras de artes foram saqueadas, mas também foram recuperadas, incluindo uma pintura que é a coisa mais linda, essa pintura, de Eugène Delacroix. Eugène Delacroix é uma pintura da imagem de São Jorge, a coisa mais linda que eu já vi. Eu nunca vi um São Jorge tão lindo quanto da pintura de Eugène Delacroix. Venham visitar, venham ver. Inclusive, São Jorge é o padroeiro da catedral e da arquidiocese da cidade de Beirute. A catedral, ela foi restaurada após os fins das hostilidades e foi reinaugurada por um patriarca maronita, Nasrallah Boutros, isso em abril de 2000. Foi nessa igreja que eu e o Jamal nos casamos no religioso. Nessa igreja. Nosso casamento foi lindo. E era também nessa igreja que a prima Salma
assistia às missas e comungava. Sei que tem muita gente que vai ficar surpresa da existência de uma linda catedral católica em plena Beirute. Pois tem. A igreja, a Catedral de São Jorge. É por isso que ouvir histórias assim com você, Paulinho Boa Pessoa, também é informação, também é cultura. E vale como informação. Entre mim e Jamal, para quem ficou curioso, há uma diferença de idade de 14 anos. Ele é 14 anos mais velho que eu. Quando nós nos conhecemos, eu tinha 31 e ele 45. Isso aconteceu no ano de 2000. Hoje, ele tem 67 e eu tenho 53 anos de idade. Essa é a minha história de amor, que tem comovido muita gente para quem eu conto. Espero que você tenha gostado. Manda o seu comentário aqui nesse canal, põe o teu comentário aqui, eu vou ficar esperando e lerei ao lado de Jamal, aqui direto de Manhattan, Nova York. Queria, na verdade, ainda pedir que você se inscrevesse no canal do Paulinho Boa Pessoa. E, por favor, além da inscrição, que você curtisse a história e mandasse o seu valeu demais.